irmãos, vamos estudar hoje sobre os demônios, como eles surgiram, qual é a conexão que existe, por exemplo, entre os espíritos imundos que estão descritos no livro de Marcos e a tradição dos vigilantes descrita no livro de Enoque. As escrituras afirmam a existência de espíritos imundos. Essa afirmação é feita principalmente através dos evangelhos. Marcos tem um considerável conjunto de textos que trata sobre possessões e ações demoníacas. Marcos capítulo 1. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Marcos capítulo 3. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Marcos capítulo 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então, como eu acabei de ler, é observável a ação desses espíritos malignos, desses demônios na vida das pessoas, trazendo prisão, angústias, cadeias. E o nosso Messias, ele sempre confrontou esses poderes das trevas para poder trazer o que, gente? Libertação, trazer salvação na vida das pessoas, quebrar o jugo desse império das trevas. E aí, através da leitura do livro de Enoque, nós vamos ter a compreensão melhor de como esses espíritos imundos, como esses seres que andam sobre a terra atormentando as pessoas surgiram. Porque através das revelações de Enoque, do entendimento que ele teve e dos escritos dele que hoje chegaram à nossa geração, a gente consegue ter o entendimento melhor de vários textos bíblicos. Porque no livro de Enoque é mostrado o relacionamento dos anjos, dos filhos de Deus, assim como está escrito em Gênesis 6, com as filhas dos homens, as mulheres. E dessa relação surgiram os Néfilins, os gigantes, os heróis do passado, os heróis da antiguidade, que eram fortes, que eram ferozes e que devoravam tudo, consumiam toda a terra. E por conta disso, dessa corrupção genética, o nosso Criador teve que intervir com o dilúvio. E para que vocês possam compreender melhor o destino desses seres, desses Néfilins, desses gigantes, a sentença que o Criador deu contra eles e contra os anjos, os entes sentinelas, a gente vai ler junto o capítulo 15 do livro de Enoque. Palavra do Criador contra os 200 sentinelas. Vós éreis espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens e fizeste como aqueles que são de carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram, que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuído uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão da sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas, foi seu princípio e a sua primeira fundação.
Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede. E eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Então, após a sentença do Criador, esses seres tiveram seus espíritos liberados para vagarem sobre a terra e passaram a ser descritos como espíritos maus. Nós vamos fazer a conexão com Lucas capítulo 11. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então Lucas descreve a ação do espírito imundo quando sai do homem, do corpo humano, porque ele passa a andar por lugares áridos. E aí eu fui buscar no Strong o significado no original para poder compreender melhor o texto. Aí diz o seguinte: lugar significa uma porção ou espaço separado, delimitado. E aí, quando você entende a verdadeira cosmologia da Terra, segundo, inclusive, o modelo hebreu, que é uma terra plana, estacionária, coberta por um firmamento, a gente sabe que aqui é uma prisão, não tem para onde fugir. E foi onde esses espíritos desses gigantes foram condicionados a ficar. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Então, os espíritos dos gigantes foram criados na terra. Obrigatoriamente, a prisão deles tem que ser aqui também. Eles não podem subir aos céus. E aí, vamos para a palavra árido. Árido significa sem água. E vamos fazer novamente a conexão com o livro de Enoque. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão. E terão o quê? Sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens. Então, observem que aqui mostra o quê? Uma terra árida, onde esses espíritos dos gigantes que foram aprisionados vão ter fome e sede e não vão ser saciados. E é exatamente o que Lucas escreveu no seu evangelho, porque o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos. Então, percebam a perfeita conexão que existe. E vamos continuar a leitura de Lucas 11. Então, quando o espírito imundo ele sai do corpo humano, ele anda por lugares áridos. E agora vocês têm a compreensão melhor desse texto através do livro de Enoque, como eu já expliquei. E aí, ele vai procurar, né, e não vai achar repouso. E não achando, ele diz: voltarei para minha casa de onde eu saí, que é o corpo humano. Por que, gente, isso acontece? Porque os gigantes, eles perderam seus corpos e foram condenados a vagarem sobre a terra. Então, eles desejam, acima de tudo, uma morada. Então, por isso que ele procura e não acha repouso, porque ele não tem mais um corpo. E ele vai tentar voltar desesperadamente para o corpo de onde ele foi expulso. Então, eles procuram uma morada, eles procuram alguém onde possam se instalar, uma brecha que a pessoa dá através do pecado para que eles possam entrar e novamente ter uma morada, ter um descanso. E se esses espíritos imundos voltam e não encontram o Espírito Santo habitando no corpo, eles carregam consigo mais 7 espíritos piores do que ele, mais violentos, mais terríveis, mais perversos, e entram ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, assim como Lucas descreveu para a gente brilhantemente. Então, gente, eles têm uma sede muito grande por possuir corpos, porque eles perderam os seus. Inclusive, eles procuram até corpos de animais, como é descrito em Marcos 5. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, os espíritos imundos entraram nos porcos. Compreendam a tamanha sede e desespero que esses espíritos dos gigantes têm por possuir corpos. Enoque capítulo 10. Destrói todas as almas viciadas na luxúria e a descendência dos sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade.
Então, os filhos desses anjos caídos ou gigantes, eles tiranizaram, eles eram malignos, perversos, destruidores, profanadores. Eles não tinham piedade nenhuma, eles devoraram os homens, os animais, tudo sobre a terra. E esses seres, eles eram muito violentos. Traziam uma opressão tamanha por onde passavam. E é tanto que as pessoas que são possuídas por esses espíritos, elas apresentam às vezes um quadro grande de violência, podendo a possessão proporcionar, inclusive, uma força sobre-humana, como no caso que a gente já leu em Marcos 5, que fala sobre o endemoniado, os porcos, e como nada conseguia segurá-lo, grilhões, correntes, nada conseguia prendê-lo. Então, meus irmãos, que vocês compreendam que esses espíritos malignos que são citados nos evangelhos, esses espíritos imundos, né, que anseiam por corpos, que trazem possessão, né, na vida daqueles que dão brechas e permitem que eles entrem, eles são nada mais, nada menos do que os gigantes. Esses gigantes do período antediluviano, que foram condenados a vagarem sobre a terra e perderam seus corpos. Então, uma sugestão, leia o livro de Enoque. Ele tem muita coisa para ensinar pra gente. Tem muito conhecimento aqui que a gente vai linkar com as escrituras, que vai dar um aprofundamento muito grande. E nós precisamos disso para os tempos finais, precisamos compreender muitas coisas, principalmente as profecias que estão escritas nesse livro, as coisas relacionadas ao período antediluviano, os dias de Noé, porque o nosso Messias disse que próxima à volta dele, todo esse padrão iria retornar. Então, meus irmãos, leiam e compartilhem essas informações com outras pessoas. Amém? Então é isso, gente. Fiquem na paz do Eterno.